Olha só, meu amigo. Senta aqui pertinho que vou lhe contar uma história que aconteceu numa dessas noites arretadas de sexta-feira 13. Dessas que o diabo bota o pé no chão e o cabra já fica com o coração na mão. Num cantinho bem esquecido do Ceará, onde a lua cheia clareia mais a sombra do que a luz, apareceu um bicho danado, um lobisomem que fazia até o cachorro da vizinhança fugir correndo. Pois vou lhe dizer, a noite era tão escura, e o vento soprava com um uivo que mais parecia praga de alma penada. E eu quero saber de você, desse outro lado do mundo, de onde é que está ouvindo essa história? Que horas são aí? Me conta nos comentários que eu tô curioso para saber quem está acompanhando esse causu de arrepiar. Era uma sexta-feira 13. Daquelas noites em que o silêncio pesa no ar, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando que algo ruim aconteça. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de lobisomem, mas aquela noite me ensinou que a verdade pode ser mais cruel que qualquer conto de assombração. Eu estava sozinho em casa, naquela minha velha casa de barro no sertão, onde as paredes parecem guardar segredos antigos e a lua cheia invade os cômodos com uma luz prateada que só aumenta a sensação de solidão. A chuva tinha dado uma trégua, mas o vento cortava, feito navalha entre as árvores do quintal, fazendo os galhos batucarem nas janelas e criando sombras que dançavam pelas paredes. Eu estava sentado na cadeira de balanço, tentando espantar o frio com um pouco de cachaça, quando comecei a sentir um arrepio subir pela espinha. Não era só o vento que trazia aquele calafrio. Era algo mais profundo, um pressentimento, um aviso do que estava por vir. As horas iam passando devagar. O relógio marcava quase meia-noite, e o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. De repente, ouvi um som estranho lá fora, um arranhar leve na porta da frente, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar, mas hesitante, esperando para ver se eu abriria. Meu coração começou a bater mais rápido, e mesmo sabendo que podia ser só um animal qualquer, uma parte de mim sabia que não era só isso. Aquela noite carregava um peso diferente, como se o próprio tempo estivesse paralisado. Olhei pela janela, tentando enxergar alguma coisa na escuridão, mas só via as sombras das árvores se movendo com o vento. Foi quando ouvi um uivo. Não um uivo qualquer, mas um que atravessava a alma, gelava o sangue e fazia até os grilos pararem de cantar. O som vinha de longe, lá da mata, mas parecia se aproximar, ficando mais alto, mais forte, mais ameaçador a cada segundo. Eu queria correr, queria me esconder, mas minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. A luz da lua cheia iluminava o quintal, e entre as árvores eu pude ver uma sombra se movendo. Era grande, imensa, com uma silhueta que não era humana, mas também não era um simples animal. Aqueles olhos brilhavam como brasas, fixos em mim, penetrando a escuridão e tirando toda a coragem que eu tinha. A criatura começou a andar lentamente em direção à casa, e eu sabia que, se ela chegasse até mim, seria o fim. As paredes da minha casa pareciam tremer com a força da fera se aproximando, e o vento carregava aquele cheiro forte de terra molhada e algo mais, algo podre e selvagem que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que aquela não era uma noite qualquer. Era uma noite de maldição, de perigo, de luta pela vida, e eu ainda nem tinha começado a correr. O uivo começou como um som distante, um chamado que parecia sair de dentro da própria terra, um lamento triste e selvagem que congelava o ar ao meu redor. Eu jamais tinha ouvido algo assim, e mesmo que já tivesse escutado histórias antigas, aquelas vozes da noite me pareciam reais demais, próximas demais. O vento trouxe aquele som até mim com uma força que me fez estremecer. Era um uivo que falava de dor, fome e raiva. A voz de uma fera que não pertencia a este mundo, que caminhava entre nós só para causar terror. Eu fiquei imóvel, tentando não fazer o menor ruído,
mas o medo apertava meu peito como se uma mão invisível o esmagasse. À medida que o uivo se aproximava, comecei a perceber outros sons. O arrastar pesado de passos pelo chão úmido, o estalar dos galhos que se quebravam sob o peso da criatura. Eu podia sentir a respiração ofegante e quente daquele monstro, quase tocando a minha pele, mesmo estando trancado dentro da minha casa. A luz da lua cheia que entrava pela janela iluminava o quintal e mostrava os contornos daquela criatura enorme que andava devagar, calculando cada movimento. Era um ser que parecia saído das lendas que minha avó contava, mas a realidade da sua presença era aterradora demais para acreditar. As paredes começaram a vibrar com a força dos passos, uma vibração que parecia atravessar os ossos. O medo crescia dentro de mim como uma fera selvagem, e por um instante pensei que aquilo seria o fim. Eu podia jurar que a fera tentava abrir caminho para dentro, usando suas garras afiadas para rasgar a madeira da porta e as janelas. O som das unhas contra o vidro me deixou tonto, como se estivesse dentro de um pesadelo sem saída. E então o uivo mudou. Ficou mais feroz, mais desesperado, como se o monstro estivesse irritado por não conseguir alcançar sua presa. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e eu pensei que tinha escapado. Mas então, ouvi o som de algo pesado caindo no telhado, estilhaços de madeira se partindo e o barulho de algo gigante subindo pelas paredes da casa. O monstro não estava ali só para assustar. Ele queria entrar, queria me pegar. Minha mente corria freneticamente, tentando pensar em um plano, mas o pânico me paralisava. Eu sabia que não poderia ficar ali esperando, mas sair seria o mesmo que entregar minha vida nas mãos daquela fera. Então, uma ideia atravessou minha cabeça. Lembrei dos velhos contos que minha avó falava sobre proteção. Um terço, uma oração, uma luz forte. Corri até o quarto onde guardava um rosário antigo, um presente que minha mãe me dera para proteger a casa de maus espíritos. Peguei o terço com as mãos trêmulas e comecei a rezar, com a voz baixa, quase um sussurro. As palavras pareciam fracas perto da força da fera, mas mesmo assim eu rezava, acreditando que aquela proteção poderia fazer diferença. O monstro parou por um momento, como se sentisse o poder da oração. Os uivos diminuíram e a fera se encolheu um pouco, hesitando. Aproveitei aquela brecha para tentar me mover, buscando algo para me defender, um pedaço de madeira, qualquer coisa que pudesse me dar uma chance. Meu corpo estava cansado. A adrenalina misturava-se com o medo e a esperança de sobreviver. Eu sentia que aquela luta não era só física, mas espiritual, uma batalha entre a luz e as trevas, entre a fé e o desespero. A noite avançava, e o terror que me consumia parecia se misturar com uma estranha sensação de que algo maior estava em jogo, que aquela maldição da sexta-feira 13 não era só um aviso, mas um castigo que precisava ser enfrentado. A fera estava ali, esperando o momento certo para atacar, e eu precisava estar pronto, mesmo que isso significasse encarar a morte de frente. Eu sabia que aquela madrugada marcaria minha vida para sempre, e que cada uivo que cortava o silêncio trazia a promessa de um encontro que eu jamais poderia esquecer. Eu estava ali, paralisado, olhando fixamente para aquela sombra enorme que se movia do lado de fora da minha janela. Não era só uma silhueta qualquer, era algo que parecia carregar a própria noite em seu corpo, uma figura monstruosa que trazia consigo o cheiro da terra molhada, misturado com um aroma de algo antigo, selvagem e podre, um cheiro que penetrava até os ossos e fazia o estômago revirar. Aqueles olhos, duas bolas incandescentes, brilhavam na escuridão, fixos em mim com uma intensidade tão profunda que parecia vasculhar minha alma. Eu não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado, e uma parte de mim sabia que aquele momento marcaria o resto da minha vida. O barulho na janela ficou mais forte. As garras daquela criatura arranhavam o vidro,
fazendo o som mais aterrador que já ouvi na vida. O vidro tremeu sob a força dos golpes, e eu sentia o chão vibrar levemente com cada impacto, como se toda a casa estivesse reagindo à presença do monstro. Eu queria gritar, pedir socorro, mas minha voz simplesmente não saía. O medo me engoliu por completo, e um frio intenso percorreu minha espinha até a ponta dos dedos. Eu sabia que aquela fera não estava ali só para assustar. Ela queria entrar, queria me alcançar. E eu era o único obstáculo entre ela e seu objetivo. Meus pensamentos correram rápidos, buscando uma saída, uma maneira de fugir daquele pesadelo. Olhei ao redor e vi um pedaço de pau quebrado perto da porta. Com esforço, consegui me levantar devagar, sem fazer barulho, segurando o pedaço de madeira como se fosse a única coisa que poderia salvar minha vida. Minha respiração estava ofegante e cada passo parecia ecoar pela casa vazia. A criatura continuava batendo na janela. Seu uivo, misturado ao som das garras, fazia meu coração quase parar. Eu precisava agir rápido, porque a qualquer momento ela poderia quebrar o vidro e invadir meu refúgio. Quando finalmente me aproximei da janela, aquela sombra gigantesca se moveu um pouco, revelando mais de seu corpo monstruoso. Era mais alto que qualquer homem, com músculos salientes e uma pelagem densa que parecia absorver a luz da lua, deixando-a ainda mais sombria e ameaçadora. Os dentes, grandes e afiados, reluziam ao luar, e a fera emitia um som gutural, uma mistura de rosnado e uivo que fazia meu sangue gelar. Eu percebi que estava diante de algo que não pertencia ao nosso mundo, uma entidade que existia entre os mitos e que agora estava ali, diante dos meus olhos, pronta para me atacar. O pânico começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que não podia desistir. Segurei firme o pedaço de madeira e comecei a recuar lentamente, buscando um lugar seguro dentro da casa. A criatura continuava ali, batendo nas janelas, uivando com uma fúria que parecia incendiar a noite. Eu sabia que aquela não era uma luta comum, era uma batalha entre o humano e o sobrenatural, entre a vida e a morte. Minha mente tentava encontrar alguma lógica em tudo aquilo, mas o que eu sentia era puro instinto de sobrevivência. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade, cada respiração um desafio. Eu podia ouvir o coração batendo forte no meu peito, sentindo a adrenalina correndo pelas veias, preparando-me para o que viesse a seguir. O monstro estava tão perto que eu podia sentir o calor de seu corpo e o cheiro fétido do seu hálito. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia quebrar o vidro e me agarrar, e eu precisava estar pronto para enfrentar aquele momento. Então, em um movimento rápido e inesperado, a criatura bateu com tanta força que o vidro estourou, espalhando estilhaços pelo chão. O barulho foi ensurdecedor, e eu senti um golpe de pânico tomar conta de mim. Era hora de agir. Levantei o pedaço de madeira com toda a força que tinha, pronto para me defender, sabendo que aquela luta seria a mais importante da minha vida. O monstro entrou na casa, e naquele instante, tudo o que eu podia ouvir era o som da minha própria respiração e dos nossos passos no chão. A batalha entre homem e lobisomem tinha começado, e eu sabia que dali não sairia vivo se não lutasse com toda a minha coragem e determinação. A noite de sexta-feira 13 estava longe de acabar, e o terror que eu sentia era apenas o começo do pesadelo que ainda estava por vir. Eu estava ali, no meio da minha própria casa, mas sentia como se o mundo inteiro estivesse se fechando ao meu redor. As paredes começaram a vibrar, um tremor leve, mas inquietante, que parecia ecoar a fúria daquele monstro do lado de fora. O vento uivava pelas frestas das janelas, carregando consigo um odor que fazia meu estômago revirar. Uma mistura de terra molhada, carne podre e algo que não consigo explicar. Algo que parecia ser a própria essência da escuridão.
Cada som na casa parecia amplificado, e mesmo o menor ruído me deixava alerta, como se a qualquer momento a fera pudesse atravessar as paredes e me agarrar. Eu estava cercado, e a sensação de estar acuado me consumia por dentro. O medo apertava o peito, e meus pensamentos corriam frenéticos, tentando encontrar uma saída para aquele pesadelo. Não havia portas abertas, janelas quebradas ou esconderijos seguros. Eu estava preso, sozinho, contra uma força que parecia imbatível. O monstro estava lá fora, batendo nas paredes, uivando, esperando o momento certo para atacar. E eu só podia me encolher no canto mais escuro do quarto, tentando tornar minha presença invisível. Meu corpo tremia involuntariamente, e minha respiração estava descompassada, quase inaudível para não chamar atenção. Os minutos passavam devagar, cada segundo se arrastando como uma eternidade, enquanto a criatura permanecia impaciente, cercando minha casa com sua presença ameaçadora. Eu podia ouvir o estalar dos galhos lá fora, o arrastar pesado dos passos no chão úmido e os uivos que pareciam misturar dor e raiva. Tudo aquilo me fazia sentir que o tempo e o espaço estavam distorcidos, como se eu tivesse sido transportado para um lugar onde as leis da natureza não existiam mais. Então, o inesperado aconteceu. As luzes da casa começaram a piscar, falhando de uma maneira estranha, como se algo sobrenatural estivesse interferindo. Cada lampejo deixava a casa mergulhada em uma escuridão ainda mais profunda, onde os sons da noite pareciam ganhar vida própria, e as sombras nas paredes dançavam de forma ameaçadora. A escuridão não era só falta de luz, mas uma presença viva que me envolvia e me prendia, aumentando meu desespero. Em meio àquela penumbra oscilante, eu senti os olhos da fera me observando, mesmo sem poder vê-la claramente. A presença era quase tangível, um peso invisível que apertava meu coração e roubava minha coragem. O medo se transformava em algo palpável, um frio cortante que percorria cada veia do meu corpo. Eu sabia que aquela criatura não viria só para brincar ou assustar. Ela estava ali para matar, para ceifar minha vida naquela noite maldita. Procurei algo para me proteger, algum objeto que pudesse virar uma arma improvisada. Minhas mãos trêmulas tocaram uma velha faca de cozinha enferrujada que não teria chances contra um monstro daquele tamanho, mas era tudo o que eu tinha. A adrenalina fazia meus sentidos ficarem mais aguçados, e a cada batida na porta, meu coração parecia explodir no peito. Eu podia ouvir a fera arranhando, tentando forçar a entrada, sua respiração ofegante e pesada preenchendo o ar. O som da madeira, rangendo sob a força do monstro, era como uma sentença de morte, cada instante mais próximo do fim. Eu estava em um dilema terrível. Tentar lutar e enfrentar a fera, mesmo sem saber se conseguiria, ou me esconder e esperar que aquela noite acabasse sem que ela encontrasse meu esconderijo. Mas eu não podia ficar parado, não podia entregar minha vida tão facilmente. Então, em um ato de desespero, levantei-me do chão com a faca na mão e fui até a porta. Com todo o meu medo e coragem reunidos, segurei firme a maçaneta e empurrei a porta lentamente, preparando-me para o que viesse a seguir. O que vi do outro lado me congelou no lugar. A criatura estava lá, seus olhos brilhando como fogo, seus dentes afiados à mostra, a respiração fétida criando nuvens de vapor no ar frio da noite. A batalha que se seguiu foi brutal e desesperada. A fera atacava com garras e dentes, enquanto eu tentava me defender com o que tinha. Cada golpe desferido era um grito de luta pela vida, uma vontade inabalável de sobreviver àquela noite de horror. A força da criatura parecia sobrenatural, e o medo quase me venceu, mas algo dentro de mim não permitia que eu desistisse. Eu lutava não só pelo meu corpo, mas pela minha alma contra uma maldição que parecia eterna. Enquanto a luta continuava,
Eu percebia que aquela não era uma simples fera, mas uma entidade que carregava um sofrimento antigo, um ciclo de dor e sangue que se repetia através dos tempos. Cada movimento do monstro era cheio de raiva e tristeza, como se ele estivesse preso em um destino cruel, assim como eu estava preso naquela casa, naquela noite amaldiçoada. E ali, entre gritos, uivos e o som das garras contra a madeira, eu entendi que sobreviver seria só o começo de um pesadelo que jamais me abandonaria. Aquela noite parecia não ter fim. A fera estava dentro da minha casa, e o som das garras arranhando as paredes e o chão fazia minha cabeça quase explodir. Eu podia sentir a respiração quente do monstro no meu pescoço, o hálito pútrido que denunciava sua origem monstruosa, algo que não poderia ser deste mundo. O medo congelava cada parte do meu corpo, mas ao mesmo tempo uma chama de determinação começava a arder em meu peito. Eu não podia simplesmente aceitar aquele destino, não naquela sexta-feira 13 amaldiçoada. Segurando o pedaço de madeira que encontrei antes, tentei me posicionar de modo a não ficar encurralado. A fera investia contra mim com uma força sobrenatural. Cada golpe parecia capaz de me despedaçar. Minha única defesa eram movimentos rápidos, a vontade desesperada de sobreviver. Eu atacava com o que tinha, mesmo sabendo que aquelas garras afiadas poderiam facilmente rasgar minha pele. Cada segundo era uma luta pela vida, cada respiração, um milagre. A criatura emitia um som estranho, quase um rosnado que parecia mais um grito de dor do que de raiva. Eu podia perceber, mesmo naquele momento de terror, que ela estava presa em um ciclo de sofrimento. Uma maldição que a transformava numa fera sem controle, atormentada pela própria existência. Mas para mim, naquele instante, isso pouco importava. Eu precisava sair dali com vida, precisava derrotar aquele monstro ou ser sua próxima vítima. A luta se espalhou pela casa, objetos foram derrubados, móveis quebrados e vidros estilhaçados enquanto eu tentava me esquivar dos ataques e encontrar uma forma de contra-atacar. O barulho da luta era ensurdecedor, misturado com o som dos uivos que a fera soltava, enchendo o ar de uma sensação de desespero e caos. O chão, sob meus pés, estava coberto de detritos, e eu sentia o suor escorrendo pelo rosto, misturado ao sangue que já começava a manchar minhas mãos. De repente, consegui acertar um golpe na perna da criatura com o pedaço de madeira. Ela recuou por um instante, deixando escapar um grito de dor que parecia um lamento antigo. Um aviso para que eu fugisse antes que fosse tarde demais. Mas eu não tinha para onde correr. A casa era meu único refúgio, e eu estava decidido a defender meu território até o fim. O monstro, mesmo ferido, voltou com ainda mais fúria, investindo contra mim com tudo o que tinha. Eu sentia a força da fera, suas garras rasgando minha pele, sua mandíbula quase me alcançando, e mesmo assim eu resistia. Cada ferida que eu recebia era uma marca da luta pela sobrevivência, um lembrete de que eu estava vivo e que não iria desistir. O tempo parecia se arrastar, e eu percebi que aquela batalha não era só física, mas também uma guerra contra o medo, contra a escuridão que tentava me engolir. Enquanto a luta continuava, minha mente buscava qualquer lembrança ou ensinamento que pudesse me ajudar. Lembrei das histórias antigas, dos métodos que os caçadores usavam para afastar essas criaturas. Lembrei das rezas, dos amuletos, das palavras que minha avó me dizia quando eu era criança. Mesmo cansado e ferido, comecei a recitar aquelas palavras, tentando afastar a presença maligna que invadia minha casa. Para minha surpresa, a criatura hesitou. Os uivos diminuíram e, por um momento, tudo ficou em silêncio. A fera olhou para mim com aqueles olhos flamejantes e eu senti uma estranha conexão, como se ela estivesse reconhecendo minha força e coragem. Aquela pausa foi o suficiente para que eu conseguisse me recompor e preparar o próximo movimento.
Com a última força que me restava, levantei o pedaço de madeira e desferi um golpe certeiro no peito da fera. Ela caiu no chão, emitindo um último rosnado antes de se levantar e fugir pela porta que havia sido quebrada. Eu fiquei ali, exausto, sangrando e tremendo, mas vivo. A batalha havia terminado, mas eu sabia que aquela noite havia mudado tudo para sempre. O silêncio que voltou a reinar na casa era pesado, carregado da energia daquele confronto. Eu me sentia marcado, não só pelas feridas no corpo, mas pela experiência que havia vivido. Sobreviver àquela sexta-feira 13 foi só o começo. Agora, a maldição do lobisomem estava gravada em minha alma, e eu sabia que nenhuma noite jamais seria igual depois daquela. A criatura já havia desaparecido pela porta aberta. Seu uivo agonizante ainda ecoava pelas paredes da casa. Meu corpo inteiro tremia, não apenas pelo cansaço ou pelas feridas, mas por um medo profundo que parecia cravar garras dentro do meu peito. Eu estava vivo, sim, mas não me sentia salvo. O que havia acontecido naquela noite de sexta-feira 13 não era algo que a gente simplesmente esquece ou deixa para trás. Era como se a própria maldição daquela fera tivesse marcado minha alma, fazendo com que a escuridão daquela madrugada continuasse viva dentro de mim. Sentei-me no chão, encostado na parede, tentando controlar a respiração que saía entrecortada e pesada. O sangue escorria pelas minhas mãos e pelas roupas rasgadas, lembrando que eu tinha escapado por pouco da morte. Mas a sensação que mais me dominava era a presença daquilo tudo ainda ali, invisível, à espreita. Eu sabia que aquele monstro não era apenas uma besta selvagem, mas uma maldição antiga que de alguma forma escolheu minha casa, minha vida, para assombrar. Não bastava tê-lo expulsado. Eu sentia que a luta estava longe de acabar. Levantei-me com esforço e caminhei até a janela quebrada, olhando para o lado de fora. A noite estava silenciosa agora, com exceção do vento que balançava as árvores e carregava folhas secas pelo chão. Mas eu sentia um peso no ar, uma tensão invisível que me dizia que aquela criatura podia voltar a qualquer momento, que aquela sexta-feira 13 ainda não tinha terminado para mim. Olhei para o céu e vi a lua cheia brilhando, imponente e fria, como se fosse cúmplice daquele horror. No meio daquela angústia, meus pensamentos foram para a família, para as pessoas que eu amava e que eu podia ter perdido naquela noite. Me perguntei se aquela maldição, aquela criatura, poderia atacar de novo, se podia fugir para outras casas, para outras pessoas inocentes. A ideia me consumiu de tal forma que senti a necessidade urgente de agir, de tentar entender o que estava acontecendo, de encontrar uma maneira de me proteger e proteger quem eu amava. Foi então que comecei a lembrar das histórias antigas, das conversas com os mais velhos da minha comunidade, daqueles relatos de lobisomens e maldições que passavam de geração em geração. Lembrei de rituais, de orações, de objetos sagrados que, segundo eles, poderiam afastar o mal. Mas eu sabia que nada disso seria suficiente se aquela fera realmente fosse uma entidade sobrenatural, ligada a algo muito maior do que eu podia imaginar. Eu precisava buscar respostas, precisava sair daquela casa e enfrentar aquele pesadelo de frente, antes que ele me engolisse por completo. A noite seguiu lenta, pesada, e cada barulho fazia meu coração disparar. Eu não conseguia dormir, não conseguia relaxar. A casa que antes era meu refúgio, agora parecia uma prisão, um lugar onde o medo tinha tomado conta. Sentia que aquela maldição, aquela fera, tinha deixado uma marca em mim que não sairia nunca mais. E eu sabia, com toda a certeza do mundo, que aquela sexta-feira 13 não seria a última vez que eu veria aquele olhar brilhante, aquele uivo cortante, aquela sombra monstruosa. Mesmo com o sol nascendo e a manhã chegando, eu sabia que o pesadelo continuaria, que a luta pela minha vida e pela minha sanidade estava apenas começando. A maldição do lobisomem havia batido à minha porta naquela noite, e ela estava longe de ir embora.
A manhã chegou devagar, trazendo uma luz fraca que mal conseguia dissipar as sombras pesadas daquela noite infernal. Eu estava exausto. Meus músculos doíam e as feridas latejavam como se o próprio corpo lembrasse da violência que eu havia enfrentado. Mas a dor física era nada perto da tormenta que assombrava minha mente. Mesmo com a casa aparentemente calma, eu sentia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era só o medo. Era uma presença silenciosa que morava nas profundezas da minha alma. Um sussurro sombrio que não me deixava esquecer o que vivi. Fiquei sentado na cadeira de balanço, olhando para a janela quebrada, onde a luz do sol tentava entrar, mas parecia fugir de mim, como se tivesse medo de tocar aquela casa amaldiçoada. Lembrei dos uivos, dos olhos ardentes daquela fera, da força brutal que quase me tirou a vida. E me perguntei, será que tudo aquilo realmente acabou? Será que aquela criatura, aquela maldição, não continua me observando, aguardando a próxima sexta-feira 13 para voltar e reclamar o que é seu? Passei os dias seguintes em silêncio, evitando falar sobre o ocorrido, porque sabia que poucos acreditariam. Contar aquela história era como abrir uma porta para um mundo que muitos preferem ignorar. Minha vida mudou. As noites viraram vigilância constante, cada som do vento, cada sombra se transformava em uma ameaça. A escuridão que antes me acolhia, agora era um inimigo invisível que eu precisava enfrentar todos os dias. Mas, no meio desse pesadelo, algo dentro de mim despertou, uma força que eu não sabia que existia, a coragem de quem já viu o abismo de perto e decidiu não se entregar. Eu comecei a buscar respostas, a estudar as antigas lendas, a conversar com aqueles que ainda carregavam o conhecimento dos velhos caçadores. Descobri que a luta contra o lobisomem não era só física, mas espiritual, que havia rituais, símbolos e palavras que podiam fortalecer quem enfrentava aquela criatura. E foi assim que percebi. Minha batalha não estava só naquela noite. Ela continuaria enquanto a maldição existisse, e eu precisava estar preparado para o que viesse. De vez em quando a lua cheia aparece e a sexta-feira 13 se aproxima, eu sinto um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio da noite se torna pesado, e o vento carrega um sussurro quase inaudível, como um aviso. Sei que aquela fera ainda está por aí, escondida nas sombras, esperando o momento certo para voltar. E eu também estou esperando, mais forte, mais sábio, mais preparado. Essa história que eu contei não é só um relato de terror. É um aviso, um chamado para aqueles que, como eu, enfrentaram o desconhecido e sobreviveram. A maldição do lobisomem é real, e ela não escolhe suas vítimas por acaso. Ela se alimenta do medo, da solidão, da dúvida. E a única forma de resistir é enfrentando-a com coragem, fé e determinação. Se você está ouvindo isso, saiba que não está sozinho. A noite pode ser escura e cheia de horrores, mas dentro de cada um de nós existe uma luz que nenhuma fera pode apagar. E enquanto essa luz brilhar, a maldição jamais vencerá. Então eu deixo aqui minha história, para que outros saibam, para que ninguém esqueça, para que a escuridão nunca tome conta, sem que haja alguém para lutar contra ela. Porque, no fim das contas, todos nós temos nosso lobisomem a enfrentar, seja na sexta-feira 13 ou em qualquer outra noite. E você? De onde está me ouvindo agora? Que horas são aí? Sinta-se à vontade para contar sua história, compartilhar seu medo ou sua coragem. Afinal, é nas vozes daqueles que resistem que a verdadeira força se revela.